Olá, queridas mulheres, sejam bem-vindas a esse confessionário, um momento onde eu trago temas que são confiados para mim quase em tom de confissão, às vezes no consultório, às vezes nas redes sociais, e eles são trazidos para mim porque eu sou Tatiana Teixeira, fisioterapeuta, sexóloga, fisioterapeuta do assoalho pélvico, e atuo com práticas integrativas, com medicina chinesa, com yoga hormonal, também sou professora, e eu estou aqui, né? E eu ensino mulheres a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de maneira natural. Então, nesse papel, né? Nessa escuta, eu escuto muitas coisas, né? Que são trazidas em confissão. E aqui você vai poder ver que talvez os seus pecados, aquilo que você imagina como seus dramas, não são exclusivamente seus. E isso nos dá muito conforto, isso nos ajuda a saber que a gente não está sozinha, mas isso sozinho não resolve o problema. Então, né, saber que a gente está no mesmo barco que muitas mulheres nos traz solidariedade, nos abre o coração, mas a gente precisa juntas darmos um passo além. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, trazendo um tema, refletindo sobre o tema de hoje é quando a cama não me cabe. Você já se sentiu assim, não cabendo na sua cama, não cabendo na sua intimidade? E eu não estou falando de caber literalmente, fisicamente, mas a gente também tem um sentido figurado aí, porque talvez, muitas vezes, a gente traz muita gente para a cama, a gente traz muitos fantasmas, a gente traz tantas coisas que não cabe, que cabe tudo isso e a gente fica espremidinha de um lado. Mas eu estou falando aqui da gente caber, da gente conseguir se sentir. Sabe quando você cabe na roupa? O que que é caber na cama? Sabe quando a roupa cabe perfeitamente, que a gente se sente à vontade? Sabe aquela roupa que você compra e que ela vestiu assim, perfeito, que ela encaixou e você se sente confortável, você se sente com autoestima? Não é assim? Às vezes a gente caber dentro de uma roupa perfeitamente nos faz sentir muito à vontade para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer com aquela roupa. Se for uma roupa de trabalho, se for uma roupa de passeio, se for uma roupa de festa, vamos pensar aí. Acho que é um bom, né? É uma boa imagem. Quando nós vestimos, né? E nós mulheres, quando a gente veste um vestido ou uma roupa que a gente vai numa festa e que aquela roupa nos cabe, a gente vai para a festa e aproveita muito bem essa festa, né? A gente se diverte, a gente dança, a gente faz aquilo que a gente gosta. Quem gosta de dançar, dança, quem gosta de conversar, quem gosta de sentar e observar, de comer. O fato é que a gente levanta e anda e está disponível para fazer fotos e para transitar nesse momento. Quando a gente cabe na cama, a gente também está disponível para transitar nesse espaço, para explorar esse espaço. Apesar da gente ir para a festa sabendo um pouco aquilo que vai acontecer, né, nessa festa vai ter esse tipo de bebida que eu gosto, será que vai ter esse doce que eu gosto de comer? Será que vai ter, né, que tipo de comida, que tipo de música? Na hora que chega lá, é uma exploração. Mas a gente vai cabendo para explorar todo aquele lugar. E quando a gente não cabe na cama, a gente não explora esse espaço, que é um espaço tão amplo quanto a nossa mente, o nosso coração e a nossa autoestima permita. Quando a gente não cabe nessa cama, a gente não se sente à vontade para explorar. E o meu convite aqui é trazer para você essa reflexão. O que nos faz, e né, todas, eventualmente, a gente não cabe, outras vezes a gente sente que cabe. Tem dia que a gente vai para uma festa cabendo bem na roupa, outros momentos não é aquela roupa que cabe tão bem, mas se a gente vai para uma festa não cabendo, sabe quando você pega uma roupa emprestada, você pega o vestido e ele está apertado, ou ele está largo, ou ele caiu uma alça, e não veste bem, a gente fica restrita
Às vezes precisa de muita bebida, né? Precisa de alguma coisa que nos altere a consciência para a gente sair daquele julgador, daquela julgadora de que eu não estou me sentindo bem. Tem gente que só vai para a cama, só cabe na cama se estiver com a consciência alterada, que precisa sempre, né? E aqui eu vou pegar um pouquinho no pé das pessoas que sempre precisam de uma bebida para poder ter uma intimidade. Então, a bebida é ótimo, né? Pode ser ótimo para quem gosta de beber, para quem gosta do efeito, é, e tudo bem se soltar, e tudo bem aquilo fazer parte, mas se aquilo se torna um condicionamento, talvez você não esteja cabendo, não esteja se sentindo muito à vontade nesse papel. Então, vamos pensar juntas. Por que será que a gente não cabe? O que que faz a gente não caber nessa cama? O que que faz a gente não se sentir à vontade? O que que faz a gente não se sentir com autoestima nesse lugar de exploração? E se a gente não se sente à vontade, se a gente não tem autoestima nesse lugar, isso não estimula a nossa libido. Eu te ensino a despertar a sua libido. E para despertar a sua libido faz parte identificar o porquê você não está cabendo nessa cama, o porquê você não está cabendo nesse espaço. Com muita frequência, nós nos identificamos com papéis que viram uma segunda pele. Eles grudam, eles são papéis tão arraigados na nossa personalidade. E aqui eu trago personalidade, porque esses papéis que nós desempenhamos fazem parte da nossa personalidade. Se em todo momento a gente mantém, né, quanto mais autenticidade de conexão com a nossa essência, menos a gente precisa representar tanto um papel. Vocês já perceberam ou já observaram que as pessoas muito autênticas, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, fulano é muito autêntica. Esse muito autêntica, às vezes, significa, assim, uma admiração, uma surpresa ou até um julgamento, assim. O que é uma pessoa muito autêntica nesses termos? Às vezes, uma mulher que está vestida com uma roupa que eu até não sei se eu gostaria de estar ou não, mas que talvez eu julgue inadequada para aquele lugar. E ela chega naquele lugar se sentindo, ela chega desempenhando tanto que as pessoas observam. Ela chega se sentindo muito bem daquela forma que ela é. Então, ela não precisa estar é, muito mascarada, muito vestida de tem um momento que eu sou mãe e eu estou no modo mãe. Então, o modo mãe vai acolher, vai corrigir, vai colocar limites, vai ter dificuldades nisso, vai é, preparar a comida, vai cuidar das filhas, dos filhos. É, e quando eu preciso estar nesse modo mãe? Quando eu estou com as minhas filhas, né? Quando cada um está com seu filho, ou está acolhendo alguém, ou está exercendo essa maternidade, né? No sentido figurado ou no sentido literal, especialmente no momento que esses filhos precisam que nós cuidemos deles, porque até o modo mãe, a gente nunca deixa de ser mãe, a gente nasce e morre mãe, né? Tem gente que fala assim, ah, a gente nunca tira essa preocupação, sim, a gente nunca deixa de ser, mas tem uma fase na vida que esses filhos, essas filhas vão crescendo e a gente não precisa dispensar tanto cuidado, a gente pode voltar e viver a nossa vida. Então, viver, arraigar esse papel de mãe de uma maneira tão intensa, tão intensa, tão intensa, e levar essa mãe para a cama é algo que nos faz não caber nessa cama. Pode ser que eu esteja tocando num ponto muito nevrálgico, muito sensível, e o convite aqui é só para você ouvir e refletir se isso faz sentido para você ou não. E se não fizer sentido, ok, mas eu sei que para muitas pessoas isso faz sentido. Muitas vezes, desempenhar o papel de mãe e em determinadas épocas da vida pode literalmente não nos fazer caber na cama, porque a mãe leva o filho para a cama, ou o pai leva o filho para a cama e não cabem, né? Não cabem três pessoas. Às vezes, sim, até uma cama super king, mas que se essa cama está com o filho nesse momento, não vai caber
um ato sexual, não vai caber uma sensualidade, não vai caber uma intimidade dessa forma. E se isso se torna uma constante, isso sim pode afastar, pode minar, pode murchar, e é um ponto a se ter atenção. Então, nesse momento, literalmente, essa cama não coube, porque tem gente demais nessa cama, literalmente. Nem estou falando nesse momento dos fantasmas que a gente traz, mas estou falando de trazer pessoas, né? E nesse momento aqui, quando a gente fala de trazer o filho, não estamos trazendo ninguém para poder participar desse ato, né? Que às vezes é uma opção, é uma prática, né? Que algumas pessoas, ou muitas pessoas vão adotar. Então, pode ser que desempenhar o modo mãe, trazer esse papel, arraigar esse modo mãe todo o tempo, nos faça deixar de lado o nosso papel mulher. A gente se identifica tanto com a mãe que a gente nem sabe mais como é. Existe uma imagem assim, né? Para a mãe de menina, às vezes a gente tá tanto. E tem período, gente, que a gente é muito mãe mesmo, que não cabe, né? O puerpério, que é o pós-parto, por ação hormonal, né? A gente tem ali hormônios que nos levam, assim, instintivamente a cuidar dessa cria, a estar muito mais voltada, inclusive o nosso prazer, né, que vem aí da liberação da ocitocina, do ato de amamentar nesse momento, nos distancia dessa libido. Então, é um período, né, muito que isso, literalmente, isso está presente, isso acontece, isso é natural, precisamos de ajustes, de compreensão do parceiro. E aí, às vezes, a mulher já não está nessa ação hormonal, a menina está crescendo ali, e a mulher volta a se identificar um pouco com a sua fase de criança e começa a entrar nos laços e no imaginário dessa criança e a vestir roupa junto, combinando com a da filha e tudo mais. E aí chega um ponto que ela, representativamente, né, ou de uma maneira figurada, é como se ela parasse de usar o esmalte rosa para usar o esmalte vermelho, se vocês me entendem aqui, às vezes o marco do passar, do pintar uma unha de vermelho para as mulheres que gostam, e muitas vezes elas se distanciam disso aí quando elas estão numa outra função ou numa outra vibe, né, mais ternazinha, e para muitas mulheres passar um esmalte vermelho, passar um batom, passar uma maquiagem é algo que chama essa mulher de volta. Se isso te chama, preste atenção nessas coisas que talvez possam te ajudar. São adereços que podem ajudar, mas a gente não precisa ficar dependente disso. Mas se pintar a unha de vermelho, se usar uma maquiagem, se passar um batom para você não é confortável, não tente se fantasiar de uma maneira ridícula para chegar nesse lugar, tá certo? Outro papel que muitas vezes gruda em nós, que vira uma segunda pele, e esse é muito frequente e muito também, né? O mãe é muito louvado aí pela sociedade, pela cultura, claro, né? Somos mães e vamos cuidar dos nossos filhos e etc, etc. Mas outro papel que é assim super glorificado é o papel da profissional. Então, né, eu sou profissional todo o tempo, eu chego em casa e continuo, né, e aí, às vezes, essa profissão, essa profissional, essa mulher, né, que faz aí, é uma mulher muito séria, né, então, se for principalmente profissões que têm a ver com mais seriedade, com a mulher executiva, é, com tem aí papéis, vamos pensar aí, por exemplo, uma advogada, uma juíza, né? Uma médica, né? Tem profissões aí que vão trazer essa carga, assim, essa coisa da a cientista, né? Então, assim, a pessoa está ali numa coisa que é muito mais importante, é muito mais séria,
E aí todo tempo ela tá ali, ela volta para casa e ela não tira nunca mais essa roupa, né? E ela não precisa deixar de ser, de pensar como uma juíza, como uma advogada, como uma médica. Mas será que dá para relaxar? Será que dá para deixar essa seriedade e tratar com seriedade esse momento de intimidade que você vai? Então, isso é outro ponto de reflexão. Se a gente trouxer só para trazer um paralelo com o masculino, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, se referindo a homens que são militares, né, e que às vezes são muito autoritários. Eu já ouvi de filhos, né? Isso é me trazido também em consultório. Então, às vezes, a mulher ou a filha, né, principalmente a mulher, fala assim: ah, né, o marido é militar, então lá ele tem alta patente, ou não precisa nem ser alta patente, ele tem lá a disciplina, o rigor né, dessa posição do militar. E aí ela fala assim, não, e quando ele chega em casa, ele traz o quartel, ele quer mandar em todo mundo, e aí, né, tem muita autoridade, tem muito autoritarismo, tem pouca liberdade para essa mulher. Então é disso que eu estou falando na hora que eu falo desse papel. E aí o que ela queria talvez fosse não que aquele homem ele não vai deixar de ser militar, mas que ele nesse momento ele entenda que ali não é um quartel, ali as coisas, né, têm uma certa flexibilidade, ali não é, né, tudo esticadinho, tudo extremamente limpo, né? Então é um militar lá quando está servindo o exército que, né, tem já vi muitos rapazes contar assim, então se faz a barba. E aí ele tá lá, ele passa um algodão na barba do rapaz de baixo para cima, se esse algodão fica, né, pega algum pelinho, significa que tem algum pelo de barba, então ele vai ter um castigo dele, né? Então eu tô falando desse tipo de rigor. Às vezes esse homem chega em casa e ele quer olhar a barba ali de todo mundo, né? Entre aspas. Então é disso que eu estou falando. Quando você, mulher, traz esse papel profissional tão, de forma tão intensa, que você não relaxa naquele momento ali, esse papel te faz não caber na cama. Bom, então, outro ponto que vai trazer bastante, talvez, é, vai arraigar bastante, vai trazer uma desidentificação com o nosso papel mulher, né, com a nossa mulher aí para caber na cama, é a questão religiosa e espiritual, que é um ponto, talvez para algumas mulheres que não vivam, né, religiosidade, espiritualidade, isso não faça sentido, mas para tantas outras eu me incluo, né, então o papel, a espiritualidade é muito presente na minha vida e a forma como a gente lida com a espiritualidade ou como a espiritualidade que a gente lida, a religião, a religiosidade traz as permissões para viver o sexo, isso influencia demais. Às vezes, a religião não permite, né? Existe essa frase aí que vira até, se fosse hoje, viraria meme, né? Mas vira uma fala muito forte. A minha religião não permite isso, tá? E ok, aí, né, a pessoa vai ter que refletir, fazer a sua escolha. Às vezes a religião não diz nada, e o que diz é o que a gente interpreta dessa religião. Então, nisso dá para, né, nisso dá para a gente conversar um pouco. É, eu me sinto tão identificada com o aspecto espiritual, eu me sinto tão identificada com a mulher santa, que viver, experimentar, explorar esse espaço da intimidade, explorar esse espaço da cama não é tão livre assim, porque tem coisas que eu posso fazer ali nesse espaço que vai ferir aquele conceito que eu tenho de Deus ou da permissão que Deus me dá, né, ou que a religião me dá para viver isso aí. Então, trazer essa espiritualidade como um ponto que dissocia do corpo, como um ponto que é mais importante do que o corpo. E o espírito é permanente, o corpo é perene, o espírito é limpo, o corpo é sujo, o espírito é puro, o corpo é impuro. Se isso é muito forte para mim, talvez eu vou querer ser o quê?
pura, perene, limpa. Então, até as palavras que a gente usa para associar com o que é sexo, com o que é sexualidade, com o que a gente faz na cama, isso vai muito no nosso inconsciente, a gente precisa tomar cuidado aí. Que tal se o corpo é uma parte importante dessa manifestação do espírito? Que tal se o que eu faço nessa intimidade que não machuca o outro, não fere o outro, não lesa o outro, que é só entre eu e quem estiver ali nesse espaço, ou entre eu e eu mesma, seja algo que não me distancia de fazer o bem ou de viver a minha espiritualidade, talvez isso possa é, abrir um respiro aí e a gente observar como que fica essa interpretação ou esse peso dessa identificação com o papel espiritual, né? Se a gente está trazendo isso aí como uma máscara tão, né? Às vezes é uma máscara é, mais descolada, né? E às vezes é uma máscara como essas máscaras de pele que a gente passa assim, e que quase que isso não desgruda, assim, às vezes pode ser uma máscara dessas que a gente puxa, tá? E pode ser uma máscara que para sair a gente tem que esfregar bastante, né? Limpar bastante, tomar bastante banho aí, desnudar bastante. Então, que outros papéis podem aparecer? Que outros papéis, né? Então, eu trouxe aí o de mãe, o de profissional, o de, o de mulher religiosa, né? Santa, espiritual. Então, quais papéis vocês acham que para você se torna um papel tão forte, tão importante, né, a ser desempenhado, que, que te faz não caber na cama? Eu vou trazer mais um, né? Mas, gente, são infinitos papéis. Quando a gente faz esse papo aí, né, numa roda de mulheres, a gente pode trazer, a gente pode descobrir muitos papéis. Então, aqui, só um startzinho dessa reflexão que eu quero deixar para você. Outro papel que pode ser é, importante aí é um papel que também ele está um pouco junto ali do da mãe, é o papel da cuidadora. Muitas vezes nos tornamos cuidadora dos nossos parceiros ou das nossas parceiras, é, ou nos tornamos muito amigas, e aí é um ponto também assim sensível, nevrálgico, porque quem ama cuida, o que fica é a amizade, a paixão diminui, sim, né? As relações mudam com o tempo, né? As relações estáveis, mas esse lugar de caber na cama, ele é exercitado. Se por que que pode, né, pode não caber aí e isso incomodar, porque de repente isso já virou um acordo e ok, não vamos fazer, né? Somos só amigos e talvez tenha um espaço para viver em outro lugar, em outro momento, o ser mulher, tá? O que que nós estamos falando aqui? Eu quero viver essa mulher que tem um grito aí dentro de mim e ela não cabe nesse lugar, nesse espaço que eu ocupo. Então, precisamos olhar para isso aí. Se eu levo, se eu começo só a ser, a cuidar, a compreender, a ser amiga, isso preenche todo o espaço da minha relação. Talvez não caiba uma mulher fogo nesse lugar. Então, deixo também, né, esse ponto aí como um ponto de reflexão. Então, trouxe aqui esse ponto primeiro. Eu me identifico com papéis, eu me identifico com máscaras que não me permitem, né, que ocupam todo o meu espaço, e aí eu não sinto a vontade nesse lugar. E aí a gente precisa trazer um outro ponto, que também, né, são duas coisas que se casam aí. Qual é o papel ou quem é que cabe? Como se comporta? Como é quem cabe nessa cama? Se não sou eu, se eu não couber nessa cama, quem é que cabe? Como é a mulher que cabe em uma cama?
Isso está muito no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Eu também quero trazer luz, quero tirar essa reflexão para fora. Se essa pessoa que cabe na cama tiver um jeito específico, um corpo específico, uma maneira específica de comportar, que for muito distante daquilo que eu quero, que eu me sinto à vontade, eu também não vou caber e vou querer não caber. E vou criar toda a circunstância, talvez trazendo, aumentando esses papéis que nós falamos. Talvez isso seja um ponto que inconscientemente nos faz aumentar, trazer muito mais forte esse papel. Por exemplo, se eu interpreto, se eu julgo, se eu condiciono que para caber na cama tem que ser vulgar, né? Vamos trazer aí. O que que a mulher julga que é ser vulgar? O comportamento. Para cada uma vai ser uma coisa. Então, e ser vulgar para mim não é bom. Então, eu não quero me parecer vulgar. E quando eu penso em caber na cama, quem cabe na cama é vulgar. O que que acontece? Eu vou me identificar muito e vou aumentar esse papel, que é o oposto da mulher vulgar, porque eu não quero identificar com esse. E aí, quando a gente que a gente traça um papel, um estereótipo, e às vezes é muito inconsciente, vai até um certo limite. E eu te convido a refletir sobre isso. Às vezes, não, eu até gosto, eu até posso desempenhar esse papel, mas assim, desse jeito, não. Com essa roupa, não. Fazendo isso, não. Então, e fazendo alguma coisa ali, né, que essa exploração possa trazer para você, pode ser alguma coisa que vai ser bom, que você vai sentir prazer, que vai sentir que o seu corpo agradece aquilo, né? Nem estou falando de práticas, né, pouco convencionais. Na rede aberta, né, gente, a gente precisa cuidar da fala, tá? Então, tem papos, né, tem momentos que né, privados, nas aulas, nos papos, nas rodas aí, que a gente pode trazer isso de uma maneira é, né, mais aberta, assim, mais à vontade para falar disso tudo, tá? Então, o seguinte, se você acha que para desempenhar esse papel, ou se para caber naquela cama, tem alguma coisa que para você fere o que é o seu conceito de certo ou de mulher do bem, né? Então você vai acabar não querendo e se afastando disso aí. Então eu te trago para refletir o que que você identifica. Quem você acha que cabe nessa cama? Como é que tem que ser uma mulher para caber nessa cama? E aí eu vou trazer um ponto aqui. Você já parou para pensar que caber nessa cama, né, com o papel da sexualidade, com o ato sexual específico que a gente está falando aqui, ou com o viver e explorar essa sexualidade, isso é um impulso natural? Ninguém para pensar se comer é certo ou errado, se dormir é certo ou errado. A gente tem o instinto, né? A gente tem fome. Bom, gente, a gente está abafando os nossos instintos, né? Também. A gente está abafando tanto tudo, a gente está muito antinatural nesse mundo, né? E comer tem que ter muita regra. Então, ok, a gente tem que cuidar da alimentação, a gente tem que partir para as escolhas, mas às vezes é assim, é uma coisa que a pessoa nem sabe o que ela gosta, ela só sabe o que ela pode, tá? Então, ok, se eu tenho uma doença, se eu tenho uma restrição, eu tenho esse pode, não pode, mas não são poucas pessoas e poucas mulheres que ela nem tem querer, ela nem tem querer do paladar, ela come aquilo que é falado para ela que faz bem, e aquilo deixa de ser uma via de prazer. Pena, tá? É, então, a gente para de ouvir o nosso corpo no que é natural, né? O que que eu quero comer, que horas que eu quero dormir, se eu vou trabalhar, eu tenho horário, tudo bem, mas assim, você já se experimentou, já teve um dia no fim de semana para dormir um pouco mais, para dormir um pouco menos, né? Sei lá. Dormir é natural, comer é natural, movimentar é natural, né? E trazer esse movimento também para essa cama, né? Tudo que é natural, evacuar é natural, urinar é natural. E aí as pessoas também, né? Ai, porque não pode fazer cocô? Ai, porque isso, aquilo, assim.
é natural, é impulso. E o instinto, o impulso sexual também é natural, através desse impulso que a espécie se perpetua. Esse impulso é muito forte. Esse impulso é tão forte que algumas pessoas não controlam e cometem crime. Nós estamos falando de doença, né? Aí nesse ponto, mas assim, eu só quero trazer a força desse impulso. E esse impulso, ele existe em todo mundo, né? A gente precisa fazer contato em como que está esse impulso aí. Então, se para que eu trouxe esse conceito aqui agora? Se eu penso que isso é natural, vocês já viram dois cachorros cruzando? E né, o sexo entre dois cachorros é cruzando, né? Então, o macaco cruzando, né? De vez em quando tem uns vídeos ali que vem na internet, assim, dos macacos com práticas, né, sexuais, e às vezes as pessoas falam assim, nossa, que pouca vergonha, poxa, gente, o macaco não tá, né, ele tá lá no zoológico, põe ele lá numa coisa, e ele, né, numa jaula, no espaço dele, e as pessoas é que estão chegando ali para olhar, ele não, ele tá seguindo um impulso, o cachorro tá seguindo um impulso, o gato tá seguindo um impulso, e às vezes isso incomoda as pessoas. O som do gato cruzando, tendo sexo, tendo relação sexual, né? A imagem do cachorro, então, se tem um cachorro, se você vai numa fazenda, se tem um galo cobrindo uma galinha, se tem um animal fazendo, né, num momento sexual, num momento de reprodução ou né, de acasalamento, a dança do acasalamento, se tem um animal ali, nós humanos, às vezes, temos vergonha de olhar para aquilo. E aí eu trago para você assim, é natural. É natural e não precisa de estereótipo. Esses estereótipos da mulher fatal, então isso é um ponto que faz, né, para a gente fechar, que nos faz não caber na cama. Dentro de mim, eu acho que para eu caber na cama, eu tenho que ter o corpo assim assado, eu tenho que ter a bunda desse jeito, eu tenho que fazer essa cara, eu tenho que ter o cabelo desse jeito, né? Então tem que ter caber dentro de um estereótipo, caber dentro de uma voz de um determinado tipo, de um jeito, de uma vocalização, isso eu não quero. Então, é natural, não tem que caber nesses papéis. Se brincar disso te faz bem, te estimula, né? Se brincar porque não leva esse papel para outro lugar também, você não precisa vestir esse papel o tempo inteiro, né? A gente usa as nossas máscaras conscientemente, daquele momento que eu estou desempenhando, e tem outro momento que eu quero desempenhar outro papel, né? Então eu posso até usar a mulher fatal sensual ali, mas tem hora que eu estou longe da mulher fatal e sensual, e eu posso é, desempenhar, caber nessa cama de uma maneira muito natural, muito instintiva e que está longe de desempenhar aquela mulher, de pôr aquela fantasia, porque aquilo para mim é completamente. é, eu não gosto, eu não me identifico, eu não me sinto à vontade, não é uma roupa que me cabe. Então, não adianta você achar que tem que pôr lingerie, né, desse jeito, porque é isso que atrai, você veste aquilo e você não se sente à vontade. Vista aquilo que você se sente à vontade. Pensa que para caber nessa cama é como se você estivesse cabendo numa festa, né? Assim, aquele vestido que ficou sob medida, que você chega e que você explora o salão, que você levanta, que você transita, que você vai lá, pega, conversa, tira foto, que você se sente bem. Então, caber na cama é estar de um jeito que você também se sente bem. E não precisa ser com vestido X ou Y, não precisa ser dessa forma específica, de uma determinada maneira específica. Então, recupere essa naturalidade. Bom, por último, né, uma coisa recuperando um pontinho que eu falei lá no início. Para você caber nessa cama, tem que deixar a gente de fora. Para você caber nessa cama, não dá para trazer junto a mãe, a avó, o padre, o pastor, o chefe, a máquina de lavar roupa, a empregada, o filho, a filha, o governo. Se a gente trouxer todo mundo assim na nossa mente, nós vamos para essa cama com a mente cheia e a gente não vai caber nela.
Se a gente trouxer para essa cama todos os nossos fantasmas de pode, não pode, deve, não deve, sou assim, sou assado, dos nossos julgamentos, a gente não vai caber nessa cama. Então, para a gente caber na cama, a gente precisa fechar a porta e deixar de fora todo o resto. A gente precisa entrar sozinho, a gente precisa conectar com a nossa essência e trazer sozinho quem nós somos, o que que eu quero viver aí. E outra coisa que para explorar essa cama eu preciso me desnudar dessas máscaras. Eu preciso me desnudar desses papéis. E fazer isso já pode ser um trabalhinho bom demais, no sentido de requer um trabalho, me desnudar, deixar esse papel de fora e descobrir por que que dá trabalho, porque se você tira um papel, quem é que aparece? Se identificar, trazer você mesma para esse lugar, pode ser já um bom, lindo e profundo trabalho. Mas esse é o convite. Se você não fechar a porta, não tiver a vontade para explorar esse espaço e não se desnudar, pode ser que você não caiba na sua cama. E o convite é para você caber. Se você tem algo que você quer compartilhar, que você quer trazer para a gente conversar, se você quer confessar alguma coisa, eu tenho ouvido e coração aberto. Aqui você tem um espaço de confiança, de respeito, de não julgamento, de amorosidade. E muito obrigada.